Estamos aqui em mais um episódio de Papos e Casos e a minha convidada especialíssima, a desembargadora Selma Leão. Desembargadora, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer tê-la aqui comigo, conversando nesse início do meu podcast. Eu lhe disse, quando eu lhe convidei, que para mim seria uma grande alegria e honra tê-la aqui comigo, né, inaugurando esse novo projeto na minha vida. Contar aqui um pouquinho para todo mundo como é que eu lhe conheci. Antes de passar a palavra, a doutora Selma estava concorrendo ao 5º, e aí eu não a conhecia, porque a senhora é trabalhista e eu criminalista. Sim. E a gente eu no Conselho Federal, e aí conheci a doutora Selma, sempre muito serena, falando assim com esse jeito carinhoso dela. E hoje ela está no desembargo, e para mim é uma alegria muito grande ter cruzado meu caminho com a senhora ali naquele momento. E aí lhe dizer que é uma alegria ter a senhora aqui com a gente, e eu quero que a senhora compartilhe com a gente aí um pouco da sua história, da sua vida. Então, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e ter o privilégio de conversar com você nesse momento. Obrigada. E também agradecer a oportunidade que você me deu de ter acreditado em mim, de ter segurado na minha mão e ter me levado até o tribunal para eu poder chegar ao desembargo. Então, com certeza, a sua ajuda foi muito válida, fez a diferença, e eu não poderia deixar de atender um convite seu para estar aqui agora. Obrigada, desembargadora. Então, conte para nós aí, como é que surgiu o direito na sua vida? O direito surgiu na minha vida, eu acredito que como uma providência divina, e posso dizer que ele fez toda a diferença na minha vida. E eu sempre, desde os primeiros dias, dos primeiros momentos da minha vida profissional, eu já fui para o direito do trabalho, porque eu trabalhava numa empresa e fiquei no departamento de recursos humanos. Sim. Então, ali eu fazia tudo. Recibos de pagamento, horas extras, rescisão, anotação de carteira. E era lá atrás ainda, nos anos de 80, década de 80 ainda, não sei dizer bem, né? E então era tudo na máquina de datilografia, aquele trabalho bem manual mesmo. E desde aí eu comecei a ter a minha vivência no direito do trabalho. Depois resolvi fazer o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu passei para economia e para direito. Aí eu conversei com um senhor que trabalhava lá na mesma empresa. Aí, o que o senhor acha que eu devo fazer? Não, faz direito, não tem nem comparação de um curso para o outro, vai fazer direito. Aí eu escutei ele e fui fazer direito. Na sua posse, a senhora relatou um pouco da sua história de vida. Sim. Né? O que emocionou todo mundo que estava ali, evidentemente. Então, a senhora contou para nós que a senhora é filha de mãe solo. Mãe solo. Né? Vocês são quantos irmãos? Somos 10 irmãos. 5 homens e 5 mulheres. Olha, e de Barcarena, não é de isso? Barcarena. Do interior, uma vila, um município de Barcarena. E a senhora estudou os primeiros anos ali, lá em Barcarena? Na verdade, como a minha mãe era professora leiga, sem formação em pedagogia ou qualquer outra coisa, então, o que hoje nós falamos que é alfabetização, eu estudei com ela. Aí tinha aquela célebre cartilha de ABC, né? Aquela pequenininha. E eu estudava naquela cartilha. Eu, a minha irmã, que era mais velha do que eu, sou a segunda filha. Sim. E aí, quando já chegou assim na primeira série, aí nós já viemos para Belém, morar na casa do meu tio, que era irmão da minha mãe. Sim. Aí nós fomos fazer o primário, a primeira série, segunda série. Aí chegava na 5ª série, fazia exame de admissão, aquela coisa toda, né? Mas a senhora sempre estudou em escola pública? Sempre estudei em escola pública. Aí depois a senhora foi fazer a faculdade, aí já foi... Com crédito educativo, que na época era o FIES. E aí já era o NAMA? Ou era o NESPA? Era CESEP. CESEP ainda. CESEP. E a senhora fez então um curso de Direito logo... De Direito com o crédito educativo. E quando a senhora foi lá para fazer o curso de Direito, a senhora já foi assim, eu quero o direito do trabalho?
Não, aí como eu já trabalhava, que durante todo o tempo da faculdade eu continuei trabalhando. Sim. Aí como eu, no direito do trabalho, quando eu estava na faculdade, que os trabalhadores, que era uma empresa de construção civil, quando os trabalhadores colocavam a empresa na justiça, eu já ia para as audiências. Mas nessa época pela empresa. Pela empresa como preposta. Sim. Aí eu já ia para as audiências. Depois, logo que eu terminei o curso, eu fiz o concurso e passei na Justiça do Trabalho. Aí eu fui chamada, fui para lá e fiquei 9 meses. Sim. Aí, passados esses 9 meses, aí eu, não vou ficar aqui, eu vou pedir exoneração e vou advogar. E aí eu entrei e saí em 88 e entrei no Direito do Trabalho, onde eu permaneci até agora, quando eu fui nomeada. Quantos anos como advogada? 37. Sempre no direito do trabalho. Exclusivamente. E sempre pelo empregado. Pelo trabalhador. Pelo trabalhador. A senhora trabalhou muito com sindicato também, né? Sim, vários foi. sindicatos. Durante esse tempo todo. E me diga, eu queria que a senhora me contasse assim, ou dos casos, sem falar nomes, nem empresas, mas assim, que a senhora diz assim, meu Deus, como é que eu passei por isso? Como é que as coisas... Porque a gente tem muito na advocacia, né? Às vezes a gente vai para uma audiência que ela é tranquila, mas às vezes a gente passa por situações que a gente fica se pegando assim, pensando, meu Deus, como é que isso aconteceu? E eu lembro que quando eu lhe conheci, sempre que falavam de mim, era isso que a senhora assim, utilizava. A doutora Selma é da velha guarda lá do trabalhista, né? Sim. Da Justiça do Trabalho e tudo. Então, eu imagino que a senhora tenha feito aí centenas e centenas, se não milhares de audiências, de atos. Bastante. E deve ter passado muitas situações. Então, assim, o que a senhora lembra que tenha ali marcado? Tanto coisas que são engraçadas ou, assim, alguma coisa que aquilo ali me tocou e não foi legal? O que a senhora teria para Não, nos dizer? assim, uma situação que eu tenha me sentido assim, que eu estava na área errada, por que eu estou fazendo aqui, eu tenho que sair? Não, nunca aconteceu isso comigo, Sim. tá? Cada ação, cada processo que aparecia para mim era um desafio ter que e me sentia no dever de dar conta dele da melhor forma possível. Então, nesse tempo, eu acompanhei as greves dos sindicatos, eu negociava, fazia assembleia com aquele montão de trabalhadores, na maioria das vezes todos homens, porque era construção civil, era metalúrgico, um setor que tradicionalmente são ocupados mais por homens, né? Sim. E eu fazia tudo isso, nunca tive uma situação de desrespeito, de uma situação assim mais desafiadora que me colocasse, como a gente diz, para baixo, não. Situações engraçadas tiveram bastante. Tiveram bastantes, entendeu? E, por exemplo, uma vez lá em Castanhal, aí nós saímos da vara, eu e o juiz e o reclamante fomos numa barraquinha de farinha para escolher um saco de farinha para fazer acordo. Meu Deus! Porque era um reclamado muito pobre, que ele não tinha... Ele estava mais ou menos assim equiparado com o reclamante, sabe? Sim. Então, ele não tinha condição de pagar. E aí chegamos à conclusão que era melhor fazer um acordo. Aí o reclamante pegou 2 sacos de farinha, aquelas sacas grandes. Aí, onde é a sua venda? Ah, é aqui próximo. Então, vamos lá escolher. Aí nós fomos lá, escolhemos as farinhas e depois voltamos para poder celebrar o acordo. E a senhora recebeu também saco de farinha? Não, eu não recebi nada, porque... Porque a gente tem muito disso Sim, também, né? De sim. receber, pago Não, assim. mas dessa vez eu não recebi nem 1 quilo de farinha. Oh, meu Deus. Pois é, e aí me traz a pergunta, né? A senhora sempre advogou mais por trabalhadores sempre, Sim. né? Então, a senhora acha que mudou muito a Justiça do Trabalho durante esse período em relação a esses reclamantes? A quem são essas pessoas que Eu digo que reclamando? mudou assim muito o perfil deles. Sim. Porque antes você encontrava muito esses trabalhadores assim mais básicos de construção civil, trabalhador de atividades rurais, de olarias, Sim. que trabalham em oficinas de grade, de conserto de carro, conserto de motores. Hoje, a gente verifica assim, que são pessoas, a partir da reforma,
Sim. É como se os trabalhadores, esses que a gente chama de mais humilde, tivesse ficado desacreditado do que ele tem direito, aí ele fica preocupado que vai demorar, como é que ele vai fazer. Então, na maioria das vezes, a gente percebe que eles deixam tudo para trás e já vão atrás de uma outra colocação. Entendi. Hoje, é como se o público reclamante ele tivesse evoluído para pegar uma outra classe, entendeu? Entendi. Tem muito dano moral, tem muito dano por condição degradante e, às vezes, até engenheiros, bancários, que querem outros direitos e não mais aqueles. Aviso, horas extras, 13º, entendeu? E eu percebo que, nesse aspecto, mudou um pouco o perfil desses reclamantes, vamos dizer assim. E quando a gente teve a reforma, como eu disse, eu não sou trabalhista, mas quando a gente teve a reforma lá, a gente ouviu muito assim que mudou a Justiça do Trabalho, né? Diminuiu muito o fluxo para a advocacia trabalhista e isso foi sentido realmente. E muitos dos advogados e advogadas do trabalhista migraram para o previdenciário também, que era uma área que estava aquecendo e continua aquecida. Sim. Né? Então, essa foi a sua percepção também ali naquele momento? Naquele momento, houve uma redução, porque a possibilidade do trabalhador ser condenado em pagamento de honorários em favor da parte contrária e sem a possibilidade de suspensão da execução, isso amedrontou um pouco. O próprio advogado ficava preocupado com os números que ele ia colocar na reclamação, prevenindo, bom, mas se eu perder, o meu cliente vai pagar quanto? Sim. Entendeu? E também, arquivou, é condenado em custas, só vai isentar se justificar uma justificativa plausível porque que não veio, um real impedimento. Então, também isso preocupa, ou preocupou. A partir da decisão do STF de que, embora a condenação possa existir, mas que para os beneficiários da justiça gratuita, que são aqueles trabalhadores que ganham, que têm salário, até 40% do teto previdenciário, aí já mudou um pouco, entendeu? Entendi. E também a partir do entendimento de que a simples declaração dele, até mesmo através do advogado, com poderes para tanto, para afirmar que ele não tem condição de arcar com os custos processuais, aí ele, sendo condenado, ele não vai ser executado. Fica em condição suspensiva e só vai ser executado se o credor, que no caso é o advogado da parte contrária, comprovar nos autos que o trabalhador tem condição suficiente para pagar aqueles honorários, o que dificilmente acontece. Sim. Entendeu? E aí, quando a senhora falou assim, mudou um pouco o perfil do reclamante. Quando mudou o perfil do reclamante, eu acho que também aconteceu ele ter uma outra visão até sobre os direitos também, né? E aí a gente começa a falar, por exemplo, do assédio moral dentro do próprio trabalho. E aí surge a questão da indenização, né, dos danos. Então, a senhora teve, assim, muitos casos que lhe impactou, da senhora ver que realmente eram casos graves, assim, de assédio, quando a senhora estava na advocacia, com o reclamante? Sim, principalmente com mulheres, questão de assédio, do patrão querer conquistá-la, de ter alguma coisa com ela. Eu cheguei a ter alguns casos disso. Mas tive também muitas ações, muitos processos de trabalhadores vítimas de acidente, que perdiam um braço, eu tive um que perdeu um braço bem aqui, aí é um dedo, ou ficou com alguma lesão física em decorrência de acidente, isso a gente tinha muito. Sim. Vamos falar um pouco do desembargo. Quando é que surgiu esse insight, assim, eu acho que eu quero ir para o desembargo? Na verdade, o desembargo ele surgiu na minha vida através do incentivo de 2 grandes amigos. Naquela época eles eram colegas, hoje eu considero que eles são meus amigos, assim, sim, aqueles amigos bem, tipo, quase irmão, né? Então, eu não estava pensando em concorrer para o desembargo e eles começaram, a senhora não vai concorrer para o desembargo? Eu falava, não,
eu não tenho condição, eu não vou ter, tem muito envolvimento político, eu não tenho esses contatos. Não vá, que a senhora é uma boa candidata, a senhora é mulher, a senhora é negra, a senhora tem muito tempo de advocacia trabalhista. O presidente da República, hoje ele é do mundo sindical, assim, eu acho que tem tudo para a senhora ter um resultado favorável. Aí eu, não vou, não. Aí foi passando março, abril, aí até o dia que chegou a assembleia na Associação dos Advogados Trabalhistas. Sim. Vamos lá, e amanhã a senhora não vai. Eles me falavam comigo, mandavam mensagem, me ligavam. Aí as minhas filhas também, que são advogadas, e têm colegas também no mercado, digamos assim, aí começaram a falar. Vá lá, o fulano me ligou para perguntar se a senhora não ia, não sei o quê. Até que chegou no dia que eu lembro como se fosse hoje, dia 17 de abril de 2023. Aí era o dia da Assembleia. Aí, olhe, quando der 17 horas, nós vamos lá lhe buscar para a gente ir para a Assembleia. Aí, tá bom, fomos para a Assembleia. Quando chegou lá, eu acho que só tinha 5, se apresentaram 5 ou 6 candidatos. Aí fomos todos recepcionados, fomos bem recebidos pela diretoria da ATEP e saímos de lá com o nosso nome aprovado para a ATEP apoiar. Depois disso, a ATEP divulgou o resultado no jornal. Aí já vieram mais pessoas me parabenizar. Ah, legal, eu gostei de ver seu nome, a senhora vai concorrer, a senhora é uma forte candidata. Aí, meu Deus do céu, ainda não tinha chegado a data da inscrição na ordem, né? Quando o Conselho Federal abriu o edital, já tinha, assim, muita gente envolvida, torcendo, sabe? Aí, tá bom, vamos fazer a inscrição, vamos ver. Aí a gente foi assim, pulando etapa, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Aí, a cada etapa que se ultrapassava e o estágio que nós chegávamos, era necessário fazer outro. Então, vamos, e fomos, e graças a Deus que deu no resultado. Com certeza. Agora, eu lembro assim que a senhora foi muito bem acolhida pelo Conselho Federal, principalmente pelas meninas, né? Pelas conselheiras federais. Assim, todas nós, de alguma forma, abraçamos assim, a sua candidatura. Com certeza. De estar ali. Todas nós torcemos e tudo. E tem uma coisa interessante, um fato interessante, que a senhora sempre estava com aquela sua... Meu tercinho. Seu tercinho. Tem foto da senhora na hora que a senhora foi, né, defender. Aquele texto foi uma amiga que me deu. Ela me deu assim, desinteressadamente, ela... Foi no Sírio de 2023, ela foi e me mandou aquele texto. Aí eu vou andar com esse... Aí sim, eu levei ele para o Sírio. Sim. Levei ele para o Sírio. Para mim, ele está abençoado pela Nossa Senhora de Nazaré. Aí eu comecei a andar com ele. E aí, na sua explanação, a senhora estava com ele? Estava. Não foi? Na votação, a senhora estava? Na sessão do tribunal da lista tríplice, eu estava com ele. Na posse, eu estava... Eu lembro bem disso, verdade. E quando saiu o resultado? Que eu lembro bem também, porque a senhora me mandou uma mensagem, né? Olha, conseguimos. Como foi, assim, aquele sonho realizado, que talvez para a senhora tivesse tão distante, sim, né? E que a senhora pensasse assim, politicamente não consigo, financeiramente é muito custoso, porque foi, sim, né? Nós sabemos um processo desse ele é financeiro, e para nós mulheres. E para mim, que não viajava sozinha, né? Tinha que levar a minha assessoria. Que ia toda conjunto, e nós sabemos que para a mulher é sempre mais difícil. Qualquer tipo de envolvimento como esse numa política, você tem que envolver dinheiro, você tem que ter tempo. Então, parar de trabalhar um pouco. Teve isso também. Então, quando a senhora recebe assim porque eu acho que foi até os 45 do segundo tempo, né? Porque todos eram muito competentes e fortes, com alianças políticas que poderiam ser escolhidos. Até que saiu o resultado, ninguém tinha certeza de nada, né? Poderia ser qualquer um dos 3. A única certeza que nós tínhamos era que 2 sairiam e só ficaria 1, né? Verdade. Aí, o que aconteceu? Era um sábado de manhã,
eu tinha ido para a academia. Quando eu cheguei, aí sim, na semana, as duas pegaram Covid. Suas filhas? Sim. Sim. Aí só foi eu e meu esposo para a academia. Quando nós voltamos, aí ela ligou e disse assim, mamãe, nós já vamos descer. Aí eu disse assim, mas por que vocês já vão descer? Já passaram os 5 dias para vocês descerem? Ela disse assim, já, nós fizemos o teste e deu negativo. Aí tá bom, aí passou assim um momentinho, elas desceram, que a minha casa tem 2 pavimentos. Aí ela me deu um documento como se fosse o teste. Aí quando a senhora viu que foi aquele que... Aí eu comecei a chorar. Era um sábado de manhã, e incrível, eu estava com uma camisa da Nossa Senhora de Nazaré, que foi o Círio do tribunal, eles fizeram umas camisas para acompanhar. E eu peguei e fiquei usando a camisa. Aí, na hora que eu recebi o resultado, eu estava com ela. Eu sou evangélica, né? Mas Sim. eu acredito demais na força da fé. Acho que a fé, ela tem, quando você acredita nas coisas, você tem algo que te impulsiona. E essa história da senhora encanta todo mundo, digo assim, porque é aquela situação assim, talvez a senhora no momento que pensou, será que eu vou me meter nisso? Sim, né? pensei muito, muito Politicamente e financeiramente, isso já deve ter candidatos que já estão mais para frente e tudo, então deve ter. E quando chega assim a senhora, a escolhida, e a senhora sabe que a sua posse foi uma das mais concorridas, e olha que eu não sou muito de posse. Eu acompanho, sei e ouço, mas foi uma das mais concorridas. Até colegas nossas vendo à distância, né? Colegas Sim. do Conselho Federal e tudo muito. Então, assim, para mim foi um momento muito significativo, porque uma das minhas atribuições no Conselho Federal, né, nessa escolha de 5º, era exatamente que tivesse sentido. Eu acho que a sua história tem muito sentido, sabe? A senhora representa exatamente aquilo que a gente quer no 5º. Alguém que viveu a advocacia, viveu mesmo, sabe, do dia a dia o que é cada coisa, os colegas lhe incentivando, todo mundo dizendo a senhora é a melhor candidata, a sua trajetória de vida. Então, chegar ao desembargo, isso é uma representação muito forte. Sim. Para todas as pessoas e principalmente para as mulheres e mulheres negras, porque elas podem ver na senhora essa representação de eu tenho possibilidade, né? Isso é uma realidade, o desembargo não é algo distante, é algo que eu posso sim alcançar. Então, acho que a sua história, ela diz muito para nós na advocacia, e toda a sua posse foi concorrida. Quando a gente fala na senhora, porque, e a senhora, até hoje, eu lembro assim, a senhora chegando para falar comigo, e a senhora sempre assim, muito gentil, muito calma. E aí o Jader me falou assim, ela é da velha guarda, do trabalhista, né? E depois eu vim mesmo saber das suas histórias dentro. A senhora sempre é uma advogada muito combatente, muito ali no dia a dia da advocacia. E hoje do outro lado, né? Mas sem perder a essência que a gente sempre tem, que isso é o mais importante. E como tem sido lá o desembargo? É o que a senhora imaginava? É mais trabalhoso do que a senhora imaginava? É assim, é um pouco do que eu já conhecia do dia a dia, porque você, como advogada, você mesmo que indiretamente, Sim, você lida. acaba conhecendo o trabalho dos desembargadores, mas, assim, tem uma quantidade de processo expressiva pela própria demanda da Justiça do Trabalho, que atualmente aumentou os números de ações, entendeu? Pelas várias situações que a gente tem conhecimento, as questões de trabalho degradante, as questões de assédio, acidentes que envolvem morte, envolve acidente com os trabalhadores, com perda de membros. Então, tudo isso, as doenças profissionais, entendeu? Então, tudo isso gera uma quantidade alta de processos. E também de outras regiões, como o sul do Pará, como do Amapá, não só os processos de Belém, Sim, entendeu? que é nos dois. E
exige um pouco de dedicação, exige uma disponibilidade de tempo para você dar conta de tudo que aparece. O seu tempo na advocacia lhe ajuda na sua visão hoje como desembargadora? Com certeza. É uma visão diferenciada? É uma visão diferenciada e é uma aplicação diferenciada do direito, do conhecimento que eu tenho sobre o direito do trabalho e da forma como ele tem que constar nos votos. Sim. Entendeu? Eu digo que, como advogado, você, é isso, aquilo, e vai fazendo o que vem na sua mente, né? Como desembargadora, como julgadora, você tem que se ater às provas, às condições do processo, daquilo que é objeto do recurso, ao que o trabalhador disse, ao que a testemunha disse, ao que o preposto reconheceu, o que a empresa confessou, deixou de confessar. Sim. E aí você fica, assim, um pouco limitado para fazer o que realmente, um voto que realmente represente o conteúdo dos autos. Então, o quinto faz todo sentido, Sim, digamos assim, né? Nessa composição, com certeza, dos tribunais, dessa visão. E principalmente, como eu lhe digo, da senhora que tem muita vivência na área trabalhista. A doutora Selma, desembargadora, é muito diferente da doutora Selma lá, da advogada? Não, diferente eu acredito que não, muito embora eu tenha consciência de que o trabalho que eu tenho que fazer é outro, entendeu? Mas em termos de comportamento, em termos de pessoa, em termos de... eu acho que não mudou, não. E aí, nós vamos subir para o TST? Não. Não, já vou começar a campanha. É outra briga. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu quero lhe agradecer por a senhora estar aqui com a gente. A senhora é uma inspiração para mim, para todas as mulheres. Dizer que é uma alegria ter cruzado a sua vida aí, ter tido essa oportunidade de cruzar a sua vida, ter participado desse momento com a senhora lá atrás. Dizer que eu lhe acompanho, tenho um grande carinho pelas suas filhas. E eu espero que a senhora tenha, que Deus lhe abençoe cada vez mais e que a senhora se realize no desembargo como a senhora se realizou na advocacia, que eu sei que a senhora amava a advocacia, né? Então, eu espero mesmo que o desembargo venha completar a sua história profissional, a sua história de vida. Eu digo para todo mundo que eu não deixar meu trabalho concorrer com nada, olha. E como foi criar as duas meninas? Mesmo assim, dava tempo, corria para um lado, corria para o outro? Não, eu tive que contar com a ajuda de pessoas que trabalhavam na minha casa e cuidavam delas, né? Mas eu cuidava sempre... de uma forma indireta, não diretamente fazendo isso, fazendo aquilo, porque realmente não dava. A senhora estava ali na lida, isso mesmo. Desembargadora, muito obrigada, eu desejo muito sucesso para a senhora, saúde, e obrigada mesmo pelo carinho que a senhora tem comigo e por ter vindo aqui prestigiar o podcast que eu estou agora conversando. Eu que agradeço, de coração. Muito obrigada. Tá bom? Foi isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.